amigos, sejam bem-vindos a uma leitura atemporal, uma canalização, digamos assim. Já temos mexido nas cartas aqui, terminado de dar uma embaralhada. A gente está começando, então às vezes as cartas ficam querendo saltar antes do tempo, né? E eu quero deixar aqui nesse vídeo, antes da gente começar, que a leitura é um tantinho diferente. Eu quero trazer uma canalização, contar alguma história para vocês. Quem sabe, de repente, ela possa se conectar com o seu momento. Como é uma leitura temporal, ela não necessariamente está presa a nenhuma linha do tempo. Talvez ela esteja valendo a partir do momento que você chegar. Porque, de repente, você se interessou pelo título da leitura. Então, seja bem-vindo. Meu nome é Miguel. Vamos começar aqui para ver quem eu me conecto, né? Pedindo licença aqui à espiritualidade, pedindo licença aqui aos meus mentores, a minha egrégora, a nossa egrégora, né? Que história, né? História de quem, né? Nesse momento a gente está aplicando. Estou usando nesses primeiros vídeos o tarô do Osho para me facilitar na canalização, que é o que nesse primeiro momento eu tenho mais tranquilidade de poder usar, poder falar sobre ele. Então, primeiro, uma caiu no chão, não vou utilizar. Orientação. Eu vou deixar virada para cá. Deixa eu só pegar a carta que caiu aqui para poder integrar de novo no baralho. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma, por favor. Caíram 3. Não. Nem quero ver. Ok. Põe mais uma. Comparação aqui caiu. Vou deixar eu pegar mais uma para a gente começar a contar essa história. Opa, caiu um monte. Eu vou deixar essas que caíram para cá. Amistosidade. Tá tudo escondidinho aqui, né? A gente pode falar assim, lembrar que é concessão, que a gente já dá para contar uma boa história a partir desse momento aqui. Orientação, comparação, amistosidade e a concessão. Acho que a gente pode pensar num primeiro momento aqui nessa carta, com quem que a gente está falando. Acho que talvez com pessoas que tentaram se integrar num grupo, tentaram buscar de alguma maneira uma forma de se ver nesse mundo, apesar de serem pessoas diferentes, apesar de se sentirem pessoas diferentes, elas tentaram viver esse mundo, digamos, um tanto quanto viver a vida normal, mas surpresa. Assim como eu e talvez você, nós não somos pessoas normais, e não no sentido anormal você de dizer que tem algum problema muito grave, mas talvez você tenha dons, você tenha possibilidades de pensar a vida de uma forma diferente que boa parte das outras pessoas não tem. E pensar aqui que a carta da amistosidade com a carta da concessão, vou estar virada aqui, vou botar para cá nesse primeiro momento, é uma maneira de pensar, principalmente a concessão. Quantas vezes, junto com a comparação, inclusive, quantas vezes a gente não faz para os outros coisas que não nos agradam, quantas vezes a gente tenta ser como qualquer um, né? A gente fala, eu sou igual a você, talvez em muitas coisas, mas acho que no dia a dia, na vivência, na experiência e principalmente na guiança, né? Todos nós, isso aqui a gente vê a carta da orientação, não deixa de ser uma noção de que todos nós temos nossos guias, nossos mentores, a gente tem as nossas coisas. Então, a gente acaba cedendo muito para os outros, a gente acaba entendendo demais os outros e a gente acaba se anulando. Nós somos seres diferentes, apesar de sermos da mesma espécie, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. E isso, num primeiro momento, é muito difícil de admitir que a gente possa ser diferente. A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer a
nossa família, de ser aquela amistosidade de estar junto com as pessoas, e aí a gente acaba sempre concedendo, sempre criando impossibilidades do nosso crescimento, porque a nossa régua está sempre voltada para aquilo que os outros acham que deveríamos ser e não o que nós somos. Então, a carta da comparação ela vem muito nesse processo, né, de entender que, dito mais ou menos o que é cada uma, é hora de mudar, é hora de romper com determinadas crenças, determinados pensamentos familiares, românticos, no próprio trabalho. Às vezes a gente está vivendo um momento onde você está naquele cheque, né, do que eu devo fazer. Acho que já está na hora de eu mudar, já está na hora de eu pensar alguma coisa diferente. Minha vida está estagnada, eu não sei o que eu posso fazer. Então isso tudo é muito difícil. Essas cartas eu adoro elas porque elas realmente querem saltar. Elas assim, eu estou falando aqui, mas assim, calma. Vamos uma por vez. A cura. Deixa eu tirar mais duas, pelo menos, para a gente continuar a nossa história. Mais uma, por favor. Assim. É bom que assim, tudo tem um começo. Depois daqui a alguns anos eu quero rever esse vídeo e falar assim, olha, antigamente eu baralhava a carta que demorava 3 horas para cair uma, né? Então relevem. Assim, é bom que as cartas estão aí, cada um possa ter uma interpretação, mas o tempo. Se eu vou aceitar, porque o meu estilo de goleiro aqui não tá dos melhores. Política. E antes de parar, antes de tirar as últimas duas, a cura e a política. Até é engraçado elas serem caído aqui uma embaixo da outra. Né? Assim, você tem guiança, você tem orientação. Né? Então, nós temos guiança e orientação. E pensando dessa maneira, essa mudança, essa quebra de paradigmas, às vezes familiares, às vezes até, né, se tentar equilibrar esse mental, esse espiritual, né, entender que nem tudo, nem só um lado, mas também o outro, acaba trazendo um pouco essa cura, né, sair um pouco de si, do que os outros desejam e parar e tentar entender o que eu quero, como é que eu estou nesse mundo. A amistosidade, a carta da política, embaixo, né, abaixo aqui da amistosidade, acho que diz um pouco isso, né, sobre às vezes as máscaras que a gente veste, né, a falsidade, não só nossa, mas dos outros, porque a gente vive, infelizmente, num mundo onde a nossa singularidade, onde os nossos desejos, as nossas vontades, nem sempre elas são respeitadas. Elas possam ser amistosamente ali, nossa, você faz isso, mas as pessoas não querem que você faça, principalmente no mundo comparativo, onde todo mundo meio que quer ser igual. Então, assim, eu não quero que você seja melhor do que eu. Ou você é pior, né, do que eu, ou você, né, desapareça. Basicamente é isso, né? As pessoas têm se visto um mundo muito medíocre, né? Então, os teus dons, aquilo que você intenciona, aquilo que você pensa, às vezes realmente são chaves para você avançar. Porque lembre-se, é a sua vida, né? A sua vida, a sua existência. Você veio para uma missão, você veio para fazer coisas. Ainda que você não entenda o que significa isso, ainda que você não entenda o que isso possa ser no primeiro determinado momento, acho que até esse primeiro momento, né, você está sendo orientado, você está sendo convidado a dar um passo adiante. E aí talvez esse passo adiante, né, para uma cura, seja um trauma familiar, seja um trauma. Isso pode ter, tantas pessoas viveram, né, noites escuras da alma, né? Quando a gente pensa também que a concessão aqui voltada nesse triângulo. Deixa eu tirar mais uma aqui para entender melhor. Para ver se de repente pode ser isso também. Dá mais uma, por favor. Para a gente poder caminhar já para o final do vídeo. Confiança. Sim, a gente pode pensar aqui nesse quadrado aqui, nessas 4 cartas, que justamente esse trabalho
está aqui, né, nesse trabalho quase de muitas concessões, de ceder muito, de não se dar a vontade de poder fazer as coisas que você quer, mas sempre fazendo coisas para os outros, sempre intencionando situações para outras pessoas, a gente acaba ficando preso, a gente fica sem chão, às vezes, porque a gente vai perdendo a nossa essência, a gente não sabe quem. Eu não sei quem eu sou, você não, eu talvez não saiba quem você é em determinados momentos, porque a gente acaba querendo ser tanto o outro, ou até naquela mágoa de falar assim, eu não estou entendendo quem eu sou, então eu vou tentar imitar, eu vou tentar ser o que o povo quer que eu seja. Mas em um determinado momento, essa falsa impressão de que a gente está agradando, que a gente está sendo o que as pessoas querem de nós, também acaba gerando um conflito gigantesco na gente. E aí é ter a confiança de que, nesse momento, o passo que você está pensando em dar, você está almejando em dar, pode ser uma das coisas mais importantes que você possa fazer para você nesse momento e talvez até na sua vida até agora. Então, é algo muito uma formiguinha passeando aqui. Você está com muita confiança, amor. Não vou... Deixa eu só... Vai lá. Vai passeá-la. Né? E aí, a carta da confiança, eu acho que ela traz um pouco essa percepção de que deu o salto, né? Não é o louco, né? Mas deu um passo adiante e talvez muita coisa possa se mostrar diferente. Óbvio, né? A carta da política veio para dizer que também muitas máscaras vão cair a partir do momento que você não é mais a pessoa que as pessoas esperam que você seja. Mas você ter a coragem, você tem a orientação, você ter a coragem de se curar, de se afastar, talvez de determinados grupos, de determinadas pessoas. Isso é o convite que nesse momento aqui eu acho que essa canalização, essa mensagem está sendo feita, está sendo passada para você. Eu quero me dar mais uma para eu finalizar. Eu falei, subiu, eu não vou pegar as duas que caíram, mas essa, como ela caiu virada para cima, eu vou aceitar. Que era justamente a carta que eu estava pensando, que é a esquizofrenia. Aqui você vê que em determinados pontos, dentro daquilo tudo que a gente busca, na vida que a gente vive, a gente vai fazendo... a gente pensa dentro daquela caixinha fechada, digamos, a gente busca para lá, a gente busca para cá, e a gente não encontra nada. A gente não consegue encontrar nada porque a gente está sempre preso dentro de uma mesma rotina, das mesmas situações, dos mesmos problemas, pessoas falando, pessoas colocando, e a gente naquele mói, a gente sem entender muito o que acontece com a nossa vida, né? Assim, caramba, o que está acontecendo comigo, né? Esse talvez, sei lá, em algum momento você possa pensar assim, esse não sou eu. E aí, de tudo que a gente já falou, né, da própria ideia de que, da intenção que a gente tem de querer ser como os outros, da intenção como a gente tem de estar ali sempre deixando para trás os nossos desejos em detrimento dos outros, as máscaras que a gente veste, a sombra, né, que a gente às vezes projeta nos outros também, né, porque a gente pode ficar, muitas das vezes a gente fica falando, mas fulano é muito assim, fulano é muito assado. Talvez a gente deva ser também, em algum grau, né. E aí essa carta, uma do lado da outra, mas eu vou pedir licença que eu vou fazer isso, na verdade, né? Quando você tem aqui esse momento onde você já olha para um lado e olha para o outro, você não sabe mais o que você faz. Você fala, meu Deus, eu estou completamente perdido. E só tem um caminho, que é saltar, que é sair dessa rotina, que é sair desse movimento, que é sair dessa situação onde você está sempre... você acorda e dorme vivendo a mesma coisa, sendo que aquilo já não te nutre mais. Aqui, ó. A orientação, né, a guiança que você tem é salta. E o salto, por mais que você não saiba para onde vai parar, a partir do que você dá um movimento, as coisas possam começar a caminhar. E por mais difícil que isso possa parecer, né, vai começar um caminho de cura. E a gente sempre brinca, né, o caminho de cura ele nunca é rápido, ele nunca é fácil, mas isso não quer dizer que a partir do momento onde você entende, onde você para de se comparar com os outros, onde você para de ficar vivendo a vida que os outros acham que você deveria viver, né? Porque quando a gente começa a comparar, a gente começa a ser muito gente boa com o que todo mundo acha, com o que todo mundo fala. A gente também está sendo falso com os outros e conosco. Porque a gente está vivendo uma vida que não é a vida que
a gente veio viver. É a vida que os outros estão dizendo para a gente viver. E os seus dons, e suas vontades, e os seus interesses, né? Por mais que ele não diga, por mais que você não saiba quais são, isso tudo é muito importante na equação. E aí, a carta do adiamento. Olha que interessante. Né? E é engraçado que aqui também vem aqui, né? Assim, no fundo aqui do deck. Tá vendo aqui a carta do sofrimento e, do outro lado, a colheita. Então, se a gente colocar, né, que você está remoendo demais isso, isso já vem acontecendo com você já há bastante tempo, essa leitura que eu estou trazendo aqui, esse momento que eu estou trazendo aqui, não necessariamente é um momento de agora, mas é algo que você já vem pensando de algum tempo, que eu posso te falar de uma maneira de quem já viveu isso. Não tem tempo melhor. A gente pode até pensar naquela noção de, dependendo do grau ou da situação onde você viva, de que não dá para você meter o pé na porta e sair. Mas em determinadas situações, a melhor coisa a ser feita é isso. É meter o pé na porta e sair e não voltar. Então, dependendo da situação que esteja acontecendo com você, se ela não pode ser simplesmente você pegar suas coisas e ir embora, né, botar o pé na estrada, pensa, começa a olhar, começa a entender melhor que caminho que você está vivendo, que coisas que você está fazendo agora que possam ser mexidas, né, que possam ser mudadas para que você dê esse seu salto, que você possa caminhar com mais confiança, né? E assim, não importa, não tem mais, eu não vou mais puxar mais carta, não importa o que tem para lá, mas o que a gente pode dizer aqui, puxando as duas cartas que estavam aqui abertas no deck, é isso. Acho que está na hora, né, de você abarcar esse sofrimento, porque provavelmente isso tem te deixado bem triste em alguma forma, tem te trazido até de repente processos ali depressivos ou coisa do gênero, para que em algum momento, eu estou deixando elas meio soltas assim, você possa vivenciar, experienciar coisas melhores, mas que você possa experienciar coisas melhores, e aí a gente está falando de um espaço-tempo, você precisa começar a colher, você precisa começar a plantar. E você só vai plantar a partir do momento que você mudar. A gente não pode pensar em colheita se a gente está o tempo inteiro vivendo as mesmas coisas. Eu não posso imaginar que essa maçã aqui esteja tão vermelhinha de um dia para outro. Mas a partir do momento onde eu me predisponha a mudar o solo, a plantar, a arar, a colocar uma boa semente, mudar a semente que eu coloco e intenciono todos os dias, esse momento vem. É quase como se falasse que é uma garantia, mas para isso tudo, você precisa parar e pensar um pouco: o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou permitindo que pessoas o tempo inteiro digam o que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer, por que as coisas têm que ser assim? Por que eu não dou ouvido à orientação e à guiança que eu já tenho? Por que eu não dou ouvido à minha intuição? E eu sempre permito que outras pessoas venham e falem o que é melhor para mim. Então, isso é um convite. Meus amigos, vou terminando aqui. Acho que o vídeo ficou até um pouco longo demais do que eu imaginava, mas eu acho que um pouco da canalização é isso, né? Se permitir que as cartas falem entre si. Então, espero que de alguma forma isso possa ter chegado até você, isso possa ter transmitido alguma coisa diferente, né, para o seu dia, para o momento que você possa estar vendo esse vídeo. Não importa se é hoje, se não importa se é daqui a um ano, né? O interessante é que, de alguma maneira, isso sirva para abrir algum caminho, abrir alguma chavezinha na sua mente que possa fazer com que você avance mais. Grande abraço, até o próximo vídeo, espero que tenha gostado. Quem sabe na próxima a gente conte novas histórias e quem sabe também, né, coisas muito boas vindo por aí. E isso, aliás, isso é uma coisa boa, sempre denotar, é melhor a gente receber uma notícia um pouquinho chata, mas a gente poder avançar, do que viver sempre naquela expectativa, daquela falsa intenção de que está tudo bem. Às vezes, mesmo quando não está tão bem, é bom mais que a gente saiba, porque aí é o momento da gente poder começar a pensar, planejar e agir. Abraço, meus amigos. Até o próximo.